Olá, essa é a minha primeira live aqui nessa plataforma. Eu vou mudar um pouco a minha estratégia e o ritmo do vídeo, vamos ver o que acontece. E eu escolhi um assunto que eu acho muito legal, uma história bem legal. E como eu falei que eu vou mudar a empresa, mas já tem alguns spoilers aí. Bom, vamos lá. Ray Kroc era um vendedor de máquinas que processavam sorvete, máquinas de milkshake, máquinas de preparo de sorvete. E ele viajava pelos Estados Unidos visitando restaurantes, lanchonetes, empresas que tinham o perfil para compra desses equipamentos. Então ele conhecia bastante, muitas empresas, restaurantes e tudo mais. E ele também já tinha uma certa idade. Ele tinha mais de 40 anos. E para que vocês entendam, ele era um vendedor de sucesso, era um cara bem relacionado. Ele participava do clube do estado, da cidade dele, jogava golfe com pessoas influentes. Então ele era um cara com um bom relacionamento. Isso tem um pouco a ver depois com o andar da carruagem, tá? E porque as coisas aconteceram como aconteceram. Numa dessas visitas, ele recebeu um pedido de muitas máquinas e ele foi lá entender, né? Geralmente a pessoa comprava uma máquina e esse cara estava comprando 5 equipamentos. Aí ele falou, deixa eu ver quem é, e foi entender esse cliente. Ele chegou lá, era uma lanchonete de fast food que tinha um posto de trabalho muito diferente. Eles operavam basicamente como uma linha de produção. E isso dava para eles muita agilidade. Eles conseguiam atender muitas pessoas com um pequeno espaço físico e também de forma bem rápida. E aqui ele intrigou, né, o Ray Kroc. Ele foi conversar com os donos, que eram os irmãos McDonald's. E eles eram uns caras bem focados, sabe? Eles eram uns caras muito focados em processo, em qualidade, na parte operacional. Esse era o negócio deles. E aí o Ray ofereceu exatamente uma parceria para poder franquear. Na época nem era essa a colocação, disseminar aquele sistema, né, de trabalho. Eles meio céticos, um irmão era mais duro, o outro queria crescer, já um já estava bem tranquilo ali na sua zona de conforto. Mas depois de uma certa discussão, eles decidiram fazer contrato e ver o que ia acontecer. Tentaram se resguardar de todas as formas. Bom, então Ray agora se viu com a possibilidade de poder criar essa estrutura com base naquele sistema de trabalho, porque esse era o diferencial. E aí vem porque eu falei um pouco do perfil dele. Investir, montavam um ponto de atendimento, colocavam lá uma força de trabalho e deixava rodando no automático. E isso é legal, porque hoje no Brasil, por exemplo, basicamente o que se faz é isso, né? Mas naquela época ele estava começando uma operação do nada, com um nome que era desconhecido, era uma outra situação. Então quando ele começou a fazer visitas nas lojas, ele via que uma loja estava vendendo macarrão com molho chili, a outra estava vendendo frango, todo mundo desinformado. Ele percebeu que ele não ia conseguir ter padrão naquilo. Isso também já é um ponto de decisão, um ponto interessante. Então ele começou a mudar o perfil do cliente dele. E ele buscou pessoas que estavam dispostas a participar do negócio. Então o primeiro cliente padrão, o cliente ideal do McDonald's foi um casal, que eles compraram o direito e participavam do dia a dia da operação. E eles eram bastante interessados e regrados. Então todas as normas eles seguiam, ele seguia a cartilha do negócio muito bem desenhado.
O negócio começou a avançar, mas ainda no começo, né? Não tracionando com tanta velocidade. E aí o Ray teve acesso a um contador, a um cara da área financeira, que virou para ele e falou: olha, qual que é o seu negócio? E ele fez essa pergunta por várias vezes para as pessoas. Ele fazia essa pergunta depois, né? Ele falava: qual que é o meu negócio? E a pessoa respondia: vender hambúrguer. E o cara falou: olha, o potencial do seu negócio não são os hambúrgueres, não é o atendimento. O potencial do seu negócio são os imóveis onde eles estão localizados. Então vamos lá, eu vou tentar também ilustrar e para vocês entenderem. O McDonald's é a entidade, é a segunda maior entidade em patrimônio de imóveis do mundo. Só perde para a Igreja Católica. Porque eles perceberam, e no Brasil, claro, a empresa veio para cá muito depois, ela já estava estabelecida, já tinha formato. O que eles faziam? Hoje mudou, tá, gente? Mas vamos lá, no começo. Eles compravam o imóvel e compravam alguns imóveis no entorno daquela loja. Porque eles sabiam que o McDonald's movimentava o comércio, movimentava a região e gerava negócios para o bairro onde ele estava localizado. Então vamos voltar. Lá naquele momento foi dito que o que o Ray devia fazer era comprar os imóveis aonde as lojas seriam montadas e alugar para o seu franqueado, porque assim ele teria uma série de vantagens. E tanto isso é verdade, e entendam bem, primeiro que nós estamos falando de, olha só, ele viu a oportunidade, ele aproveitou a oportunidade, ele desenvolveu parceria, ele foi mudando o negócio de acordo com o andamento do negócio, ele buscou pessoas capacitadas e também às vezes a vida deu a ele essas pessoas, né, para poder entender outras facetas do negócio. Então ele comprava o imóvel, montava a loja do McDonald's, alugava para o franqueado, ganhava os royalties do negócio e também ganhava aluguel. Bom, em paralelo a isso, o negócio começou a tomar corpo e começou a dar certo. Em paralelo a isso, os irmãos McDonald's, eles não tinham muito interesse na operação. Eles queriam fazer o negócio deles, até porque um deles nem queria ter feito esse negócio. E eles vinham na toada dele. E o Ray vinha fazendo as coisas e ele tinha uma autonomia. Se não tinha também, ele fazia mesmo assim. Então ele ia implementando sistemas, implementando produtos e eles não tinham a velocidade que ele tinha, os irmãos McDonald's. E começou a gerar um conflito, porque eles queriam que fosse como era. Mas também fica aquela lição. Eu não conheço nenhum negócio que tenha mais de 20 anos ou que tenha um grande sucesso que ele não foi ajustado, que ele não foi alterado. Porque tem que se andar de acordo com a maré. Não adianta você manter um padrão se o ambiente mudou, né? E eles não queriam, eles queriam manter aquele padrão deles porque era o que eles tinham como história. Bom, começou a haver atrito. Então, de um lado o negócio começou a crescer, do outro a parceria começou a ficar sensível. Tanto é que Ray comprou o imóvel em frente à loja do McDonald's e montou um McDonald's. E a comunicação era diferente, né? Essa loja que ele montou tinha logo que você conhece, tinha marca que você conhece, as cores que você conhece. Já os irmãos nunca abraçaram isso e mantiveram o formato antigo. Bom, além disso, Ray comprou o imóvel onde era a loja dos irmãos McDonald's. Então ele tinha a loja da frente e ele era dono do imóvel. E eles passaram a pagar aluguel para ele. É claro que aos poucos a loja do Ray foi crescendo, né? Porque tinha todo o apelo de marketing, o apelo comercial. E a loja dos irmãos McDonald's originais foi perdendo força até que eles tiveram que entregar a loja. Sim, eu acho que sim. Talvez eles até estejam lá, mas não. Agora eu sabia disso, me fugiu a cabeça. Alguma coisa pode ter acontecido no caminho, tá? Mas não é essa a questão. A questão é que Ray Kroc montou um império que todo mundo conhece, uma das marcas mais conhecidas do mundo. Ah, e tem um negócio legal.
Durante esse processo de desenvolver parceiros e franqueados mesmo, ele recebeu. Eles queriam entender a operação. Esses caras fundaram o Burger King. E eles também fundaram alguns conceitos de combo, alguns conceitos que o McDonald's não tinha. Mas aí o mercado vai se autoajustando. Então eles pegaram o que eles tinham de bom, melhoraram. Depois o McDonald's pegou o que eles tinham de bom, melhorou, né? E quer dizer, e no fim das contas todo mundo cresce. Tem mercado para todo mundo. Eu gosto de Burger King. Minha família gosta de McDonald's. E já que eu tô com tempo, eu vou contar rapidinho. Na pandemia, tava todo mundo clausurado. E eu como McDonald's talvez uma vez a cada 2 meses, a cada mês. Já Burger King eu como 1 ou 2 vezes por mês, tá? E a gente foi sair para fazer alguma coisa e falou, poxa, vamos comer um lanche. Eles queriam McDonald's e eu queria Burger King. Nós fomos estavam fechados os restaurantes, só os drives estavam abertos. Nós fomos ao McDonald's, compramos o lanche deles e eu fui ao Burger King comprar um preferência, né? E quando eu parei, eles gostando de mim porque eles falam que o McDonald's é melhor e que eu era velho e gostava de Burger King. Estavam gostando de mim porque eles queriam fazer isso, essa é a verdade, né? Mas o atendente e o gerente da loja viu. E aí eu falei, olha, você tá vendo, ó, eles estão tirando sarro meu, porque eu tava no McDonald's até agora, fiquei na fila pra eles e vim pra cá comprar o lanche de vocês, porque eu sou cliente Burger King. Esse cara me presenteou com batata e um milkshake. Mas aí é só uma outra história também, né? Que assim, isso me fidelizou, me fez mais ainda ter respeito pela marca e ter uma percepção de acabou de fugir a palavra, pertencimento, tá? Então, gente, assim, qual que eu quis trazer aqui? Tem pessoas que falam que o Ray Kroc enganou os irmãos McDonald's, outros dizem que os irmãos não tiveram a velocidade ou o interesse que o Ray tinha, mas eu acho que ficam muitas lições aqui. E aí eu sugiro também que ouçam esse vídeo mais de uma vez. Isso aqui também, eu li o livro, né, do Ray Kroc, vi o filme também, acho que é Fome de Poder, se não me engano, e eu juntei aqui um pouco que também a gente conhece de história de negócio, né? Mas certamente a gente já passou, todo mundo que tem empresa já passou por alguma situação dessa história, seja de ver uma oportunidade, seja de buscar uma parceria, ter um atrito com o seu parceiro, como lidar com isso, né? E se você gostou, por favor, curta. Se tiver algum comentário para fazer ou pergunta, também fique à vontade para fazer. E a gente vai se falar mais vezes. Muito obrigado.